No fim de semana veio a notícia, Luiz Castro, que estava bem encaminhado, que parecia ter um desfecho feliz, mais uma negociação que vai por água abaixo. Quem explica é o Paulo Azeredo. Um abraço, vou te dar boa tarde, porque o sinal eletrônico vai marcar 12:00 em 10 segundos, Paulinho. Tudo bem, Thiago? Uma boa tarde pra você também, então, já antecipadamente aqui. Uma boa tarde a quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes. Pois é, o Atlético já passando, então, a página do Luiz Castro e passando para uma outra página, Pedro Caixinha, que trouxemos aqui no Bastidores de sábado, quando entramos ao vivo com o técnico, com o Romano, Emerson Romano, aqui falando sobre o técnico do Atlético. Explicamos toda a situação em relação ao outro português, Luiz Castro, e passamos ao plano A do Atlético, que foi o Pedro Caixinha. Então, desde sábado, o Galo já trabalhando com o português Pedro Caixinha. Ontem estive de folga aqui na rádio, mas recebi algumas informações de bastidores, equipe também da Gaúcha, Rádio Gaúcha, conversando com a gente, o Diogo Rossi, que é um outro jornalista muito influente no Rio Grande do Sul também, mandando mensagens por aqui, e finalizamos o domingo com o Pedro Caixinha sem assinar com o Grêmio. Até trocamos a ideia, aqui eu e Rafael Leal, que estava na cobertura do Atlético, e eu falava com ele: olha, Rafa, tô sentindo a turma do Sul bem pessimista em relação ao Pedro Caixinha no Grêmio, que esteve com 1,5 pé dentro do Grêmio, faltando só o anúncio oficial. A direção do Grêmio até havia prometido, entre aspas, que até sexta-feira resolveria o problema treinador e que anunciaria o Pedro Caixinha, que estava já engatilhado nas negociações, só que ele também deu para trás, para lá, algumas exigências, segundo os colegas do Sul, feitas de última hora pelo seu empresário e que acabaram atrapalhando a negociação. E hoje pela manhã, a apuração que a gente fez aqui na Itatiaia, com exclusividade inclusive, o pessoal do Sul depois ligou pra gente para perguntar se havíamos conversado com o staff do treinador, e foi o que fizemos, a famosa apuração para quem bebe água limpa sempre. E aí me passaram a informação, Thiago, e de antemão já fui aqui apurando também junto com o nosso Léo Parrelli e o Henrique André, de que o Caixinha havia encerrado negociações com o Grêmio. E aí então veio a confirmação por parte do seu staff, e o Caixinha então, digamos, teria trânsito livre, para negociar com o Atlético. Só que, Thiago, o mercado no Brasil está agitadíssimo. Hoje pela manhã, o Pedro Martins, que era diretor de futebol do Botafogo, saiu, tá indo pro Santos, para ser CEO. E lá no Rio de Janeiro hoje, a turma levantou com a orelha em pé, porque o Arthur Jorge deu uma entrevista aos companheiros de Portugal do A Bola e mais uma vez deixou o seu futuro em aberto. É bom dizer que ele tem uma proposta do mundo árabe, uma proposta milionária, e ele disse que não tem nada definido para onde ele vai trabalhar. E aí já vem a informação, com a apuração do nosso Henrique André, de que o Botafogo também estaria entrando para ter o Caixinha. Caso não acerte com o Arthur Jorge, o Botafogo tem como plano B o Pedro Caixinha, Thiago. Então, Santos, Grêmio, Atlético, e pode ser que o Botafogo também fique sem treinador, e a turma tá correndo atrás, viu, Thiago? Olha, o Paulo Azeredo, eu vou trazer aqui no Rádio Esportes uma sensação daquilo que eu converso com vários e vários torcedores, do que eu estou lendo aqui na live. É por isso que eu convido o torcedor para participar e opinar ao vivo, mas tá batendo um desânimo na torcida do Atlético com relação à escolha desse novo treinador. O torcedor vai perdendo a confiança, porque tá encaminhado com um, Mela, tá encaminhado com o outro, não vai. Agora, ontem era o Caixinha, você já traz a informação de que o Botafogo entrou na parada. E a gente sabe, do jeito que o Botafogo é conduzido, quando entra na parada, costuma levar. Ele tá no radar, viu, Thiago? Tá no radar porque o Arthur Jorge ainda é o técnico. Ainda é o técnico do Botafogo, né? O Botafogo ainda tem técnico, já tá na condição melhor que o Atlético, que nem isso tem, né? Isso tem. Então o que eu sinto do torcedor é o que eu vou sentindo, e tô vendo aqui muita gente mandando na live, é justamente esse desânimo quanto ao planejamento para a sequência da temporada. O que vem pela frente, qual será o futuro do Galo, que já vendeu o seu, ou um dos principais jogadores, que é o Paulinho, que deve ser anunciado como reforço do Palmeiras, está assinando aí um contrato de 5 anos com o Palmeiras. Daqui a pouquinho informações. O Atlético estava encaminhado com o seu treinador, o Luiz Castro, mas aí o entrave, que já havia sido antecipado aqui na Itatiaia há 15 dias, que ele tinha uma situação contratual de 2,5 milhões mês com o futebol do mundo árabe, e aí
a coisa cai por terra depois de criar toda a expectativa na torcida. Então, o que eu estou sentindo, e eu até convido você para participar, interagir, manda aí o seu comentário, é que o torcedor do Atlético, nesse momento, anda desanimado com o planejamento da próxima temporada. Você pode interagir, manda pra mim. Às vezes estou errado, você é torcedor do Galo, tá botando fé, tá acreditando, manda aí, vem comigo, você comenta também sobre o que tá acontecendo no Atlético. Eu quero trazer os comentaristas da Itatiaia, Alexandre Simões e Nath Fiuza. Vocês têm a mesma impressão, Simões e Nath, desse desânimo da torcida? E é natural ao ver que um dos principais jogadores tá sendo vendido. O clube não consegue um treinador. Já estamos falando de quase um mês. Quase um mês do final da temporada. Estamos aí a poucos dias do início da próxima temporada. 16 dias, Thiago. Como é que fica a situação, né? 2 semaninhas já começa a próxima temporada. E repito, com o Atlético Cruzeiro pela frente. Eu sinto, repito, é o que eu tenho acompanhado, um certo desânimo por parte da torcida do Galo, Simões. Thiago, olha só que interessante. O Luiz Castro vinha pro Atlético, não vem mais porque não conseguiu a liberação. O Caixinha ia pro Grêmio, a imprensa gaúcha ontem dava como certa a contratação dele. Sábado cravaram, né? Exato. No sábado cravaram. Aí ele foi e pediu algo a mais, passagens, moradia. Ou desfez o negócio. O Arthur Jorge tem contrato com o Botafogo. Tem contrato com o Botafogo. Mas dá entrevista dizendo Hoje pela manhã, numa bola, falou que não tem futuro definido. Isso. Que não sabe onde vai trabalhar. Esse é um outro ponto que a gente vem percebendo nessa janela e nesse mercado, né? Como que a gente cobra, às vezes, trabalhos de longo prazo, como a gente cobra estruturas para os treinadores. E a gente tem 3 exemplos aí, e não são treinadores brasileiros, são treinadores portugueses, e eu não vou nem citar a história do Vitor Pereira, que falou que a sogra tinha problema, a sogra não sei o quê, e aí saiu do Corinthians e foi pro Flamengo. O que está o mercado de transferências nesse momento? E isso é provocado principalmente pela questão financeira. O Caixinha no Bragantino, eu acho que os vencimentos dele eram por volta de 500, 600 mil, né? Quando renovou depois foi para 500 mil. No Grêmio agora, Simões, até a informação que eu obtive, conversando com os nossos companheiros lá, ele já tinha acertado, ganharia ele a comissão 600 mil reais. 600 mil reais. Ele e a comissão. É um auxiliar e... aí os auxiliares, enfim, seriam 600 mil reais. Então esse era o valor que estava fechado com o Grêmio. Só que depois ele passou a cobrar a variação cambial, passou a pedir moradia, porque o Renato Gaúcho tinha isso. O Renato Gaúcho tinha hotel pago pelo Grêmio, 1,5 milhão mensais, tinha também questões de passagens pro Rio de Janeiro. Então o Caixinha passou a exigir algumas coisas. E aí seria 600 mil. 600 mil. 20% do Luiz Castro. Não era 3 milhões o Luiz Castro? Que loucura. Olha isso. É isso. Que loucura. Olha o que virou o mercado. Um treinador fala para um treinador fala pro outro, aí eu fechei aqui, não, mas eu não fechei mais, eu vou para lá, aí o outro tá empregado, tem contrato válido. Como que um treinador vai cobrar de um jogador empenho se ele, com um contrato válido, tá dizendo que o contrato não vale? Sabe, é um mundo muito louco que o futebol, principalmente no Brasil... Mas não falta também um pouco de criatividade, ou até de culhão pra fazer uma aposta? Por exemplo, tem um cara mineiro que acaba de fazer um trabalho brilhante de novo, que é o Léo Condé, do Ceará. Mas aí, Thiago... Você tira o cara, sabe? Apostar é uma coisa diferente. Porque também, Simão, você tem razão, o futebol tá inflacionado. Então, peraí, vamos dar um basta, vamos buscar uma coisa diferente. Lucas Gonçalves, tá aí, tem 50 anos. Mas não tem moral. Meu amigo... Chegou, sentou na cadeira e falou: a partir de agora é o Lucas, o treinador do Atlético. Acabou. E vai ser ele com convicção. Não tem convicção também. O Atlético não termina um ano com o treinador, tem quanto tempo? Uns 10 anos a mais. O último foi o Levi, né? 2015. Que virou o ano? 2014 para 15. Vamos recordar aqui 10 anos. 10 anos que não termina um ano com o treinador. Não tem convicção. Que não vira o ano. Mas aí, lógico, Thiago, termina a temporada com o treinador. Aí entra um lado, tá? Entra um lado que... ele foi muito importante pra gente chegar no estágio em que nós estamos. Que é o lado de quê? O lado da rede social. Sim. Se você anuncia o Léo Condé, treinador do Atlético ou do Cruzeiro, o cara sai do chat aqui e vem aqui bater na gente na mesa. Entendeu? Eu acho que ele consegue transpor do computador pra mesa aqui, pra invadir o estúdio aqui e dar na gente, entendeu? Por que isso? Porque aí o torcedor no Brasil, ele só quer ser campeão.
No Brasil só serve título. O torcedor só quer ser campeão. Pelo menos 12 equipes, né? É. Não, pra todo mundo. Porque o Brasil tem time grande demais. E aí, o cara só quer ser campeão. E o cara quer é mais. Aí existe uma culpa dos clubes que não colocaram limite. Ainda dá tempo de colocar limite nisso, nessa gastança desenfreada. Nós estamos falando aqui de Adrielson, que custa 10 milhões de euros, tá? A gente está falando aqui de um treinador que falou que estava liberado, mas não estava, de um treinador que falou que estava acertado, mas não estava, e de um treinador que está empregado, mas fala que não está. Então, quer dizer, existe alguma coisa errada. Existe alguma coisa errada no mercado do futebol brasileiro nesse momento. E o maior interessado que isso entre nos trilhos, o maior interessado, ou os maiores interessados, são os clubes. E aí precisa ter uma ação forte para que esse cenário seja modificado, porque do jeito que a coisa tá indo, futebol no Brasil tá virando saco sem fundo, e saco sem fundo nunca deu certo em nada, principalmente no futebol. Mas clube que tem presidente, tem CEO, tem dono, tem diretor de futebol, tá sendo guiado pela rede social, porque que a rede social fala também? Não dá, tem que ter convicção, Simões, tem que trabalhar, pesquisa, ir lá, pesquisar, não é pegar o primeiro nome, não é pegar o primeiro nome que tá aí, porque o Caixinha é o nome da moda agora. Tem mais 50 aí, tem um departamento, cadê Siga? O Guarani não contratou um jogador. O que eu tô dizendo é que... Vamos pesquisar então, O que eu tô dizendo é que a rede social, ela guia o mundo, ela guia o Brasil. Ela guia o futebol brasileiro, ela guia a política brasileira. A rede social hoje, ela guia o mundo. É uma evolução ou um retrocesso, não sei. É uma nova tecnologia. A gente pode encarar como evolução ou como retrocesso. Mas a verdade é que hoje a rede social, ela guia o mundo. Não é o Atlético, não é o Cruzeiro, não é o Flamengo, não é o Grêmio, é todo mundo. É todo mundo. Não é o presidente, não é o governador, é todo mundo. Todos nós hoje somos governados pelas redes sociais. É um cenário novo, tá? E que os clubes precisam aprender a lidar com ele também. E não é o Atlético, o Cruzeiro, o América, o Flamengo, são todos. Precisam aprender a lidar com ele também. Porque a cobrança, né? Há 10 anos se fazia um Rádio Esportes, o retorno que você tinha era de quem mandava uma mensagem pelo telefone, né? Hoje você consegue ler aí o que o ouvinte da rádio pensa de qualquer assunto que a gente estiver debatendo aqui. Então, é um cenário que me preocupa demais e repito, Adrielson 10 milhões, um treinador que estava liberado, mas não estava, um que falou que tinha fechado, mas não fechou, e outro que está empregado, mas fala que não está. Eu não acho que isso esteja correto e que isso seja o caminho natural de um mercado de transações de final de ano. Ô, Nath Fiuza, tô ansioso para te ouvir, o torcedor no nosso chat está frenético, como disse Simões, interagindo em tempo real no @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial, quase 7 mil pessoas com a gente em plena segundona, véspera de Natal. Nath, o que você pensa do momento? O Simões traz esse panorama, né, da rede social. Aliás, viu, Simões? A única coisa que me guia, que manda em mim é minha mulher. Essa manda mesmo. A rede social, marromeno. Ô, Nath Fiuza, me conta, esse momento do Atlético, eu sinto, viu, Nath, um desânimo, o torcedor tá chateado. O torcedor tá chateado não é só também pela demora, mas é também por essas negociações frustradas, né? Por isso que sempre diz, agora é fulano que vem, aí não vem, por um certo amadorismo também nas negociações, tratativas muito morosas, a negociação muito lenta, e aí o Atlético não consegue andar com o seu planejamento, e aí olha para um técnico no mercado, e aí primeiro diz que um é o plano A, depois o outro é o plano A, e aí o técnico faz uma exigência, e o Atlético anda para fechar a contratação, sendo que não sabe se o técnico está realmente disponível ou não no mercado. Enfim, eu acho que são essas coisas que vão chateando o torcedor e que fazem o torcedor ter uma visão um pouco pessimista. Não, peraí, hoje é dia 23 de dezembro. O Milito saiu no dia 4. Nesta terça-feira, 20 dias da saída do antigo treinador. Parece pouco tempo se você for considerar uma empresa normal que perde um funcionário e passa 20 dias no mercado à procura de outra altura, mas no mercado do futebol, na realidade do futebol, é muito tempo. Principalmente porque as opções, elas são escassas, porque o mercado é muito dinâmico. A gente fala de um Caixinha
que hoje está disponível e que amanhã, se o Arthur Jorge aceita a proposta da Arábia, pode ser que ele não esteja disponível mais. Então o Atlético tem que agir com assertividade, porque para trazer os reforços precisa do treinador. Hoje um atacante, um zagueiro está disponível, amanhã ele pode não estar mais disponível no mercado. Então é essa morosidade, essa lentidão, essa demora do Atlético em conseguir ser assertivo no mercado, em sentar, em negociar, em ter essa convicção, até na escolha do treinador. Eu quero que você seja o meu treinador. Qual é a nossa necessidade? O que eu preciso fazer para te contratar? Eu preciso disso e disso e disso. Você está disponível para ser o meu treinador? O que você precisa fazer para sentar aqui à mesa comigo a negociar? Você precisa fazer isso. Então faça a sua parte que eu faço a minha. O Atlético não tem conseguido chegar nesse ponto. Então acho que é isso também que tem incomodado muito o treinador, o torcedor, na verdade. Acho que ainda há tempo, né? Tem toda uma pré-temporada, o Atlético tem um elenco forte, tem aí o Lucas Gonçalves que pode dar prosseguimento no início da temporada, Campeonato Mineiro, mas assim, é de fato desanimador. Sinal eletrônico marcando meio-dia e 15. Essa é Nath Fiuza, comentarista da Itatiaia, Paulo Azeredo. O Paulinho vai ser anunciado hoje pelo Palmeiras. Eu quero saber essa história. Antes, digo pra você de Adel Alimentos, né? Essa semana vai receber a família, os amigos, tem que ter Adel Alimentos. Qualidade, sabor e economia, tudo num só produto. Isso é Adel Alimentos. É carne suína mais acessível para todos os mineiros. Então visite adelalimentos.com.br e saiba os locais de venda. A Adel tá presente em toda Minas Gerais. E aí, o seu xará, o Paulinho Azeredo, vai ser anunciado pelo Palmeiras. Aliás, uma outra informação do Palmeiras, tá querendo o Vitor Roque. Já teria feito uma proposta ao Barcelona de 20 milhões de euros para levar o Vitor Roque, cria do América, estourou no Cruzeiro, Atlético Paranaense e atualmente joga no Betis, lá no futebol espanhol, emprestado pelo Barcelona. O Palmeiras tá voando no mercado. Paulinho, martelo batido, será anunciado hoje pelo Palmeiras, Paulo Azeredo? Sim, tá na fase final a negociação, Thiago. Agora o Paulinho, pela informação que vem de São Paulo, fará exames médicos hoje. Ele esteve na capital paulista, até no Allianz Parque mesmo, para acompanhar com a família e com amigos um show de um rapper, e agora deve realizar exames médicos hoje, e o Atlético também já aprontando aí tudo em relação aos dois jogadores que virão do Palmeiras. O Patrick, do Sub-20, capitão do Sub-20 do Palmeiras. Ontem até o Rafael Léo trouxe aqui, né, a foto no Instagram do Thales, seu companheiro de Sub-20, também o próprio Alain, que é companheiro dele, o técnico do time do Palmeiras também se despedindo do Patrick. Então tudo certo pro garoto vir para o Atlético, e o Gabriel Menino está passando férias no litoral paulista, mas também já deu o aval, já deu o ok para acertar com o Atlético, e será o outro jogador a ser anunciado nessa negociação. Há uma expectativa dos colegas de São Paulo, Thiago, que essa negociação do Paulinho seja anunciada, quem sabe amanhã, sendo aí como presente de Natal para a torcida palmeirense, o Paulinho, que vai assinar por 5 anos com o Alviverde Paulista.